Dois irmãos, um campo de batalha e o destino de um reino na balança. Esta não é apenas a crônica de uma guerra, é a história da manobra militar mais audaciosa da história de Westeros. E tudo se resume a uma questão fundamental. O que acontece quando o homem que tem o direito de ser rei não é o homem que o povo acredita que deveria ser? Se você acompanha a série O Cavaleiro dos Sete Reinos, já notou a dinâmica entre os príncipes Targaryen. Baelor, o herdeiro, é a imagem da cortesia e do carisma. Seu irmão mais novo, Maekar, é a personificação da severidade e da disciplina. Um é o sol, o outro, a pedra. Mas a lenda que eles forjaram vai muito além de suas personalidades. Eles são conhecidos na história como o Martelo e a Bigorna, os arquitetos de uma vitória quase impossível. E hoje, vamos entender o porquê. Para isso, precisamos voltar à origem do conflito. E o epicentro desse terremoto político tem um nome: Aegon, o quarto de seu nome. Um rei que entrou para a história com o infame título de O Indigno. A arte de Aegon IV em seu trono, com um ar de desprezo e decadência. O ambiente da corte reflete seu caráter. Aegon IV governava por seus apetites, não por seu dever. Seu reinado deixou um legado de instabilidade e, mais perigosamente, uma linhagem de filhos bastardos por todo o reino. Seu herdeiro legítimo, Daeron, era seu completo oposto. Um homem culto, justo, que valorizava a diplomacia acima da força. Um bom rei, sem dúvida. Mas em uma era de ferro e fogo, a bondade de Daeron era vista por muitos como uma perigosa fraqueza. E entre os muitos filhos ilegítimos de Aegon, um se destacava. Um homem que parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses da guerra, Daemon. Daemon possuía uma presença magnética. Ele tinha a aparência, o carisma e um talento marcial que beirava o sobrenatural. Onde o povo via em Daeron um estudioso, via em Daemon a reencarnação dos grandes heróis do passado. O ato que selou essa rivalidade foi quando o rei Aegon IV presenteou Daemon com a Blackfyre, a lendária espada de aço valeriano dos reis Targaryen, um símbolo de poder e legitimidade. Em um gesto de audácia, Daemon adotou o nome da espada para si, tornando-se Daemon Blackfyre. O golpe final veio no leito de morte do rei. Com um único decreto, Aegon, o Indigno, legitimou todos os seus filhos bastardos. Foi o estopim. Aquele ato transformou uma tensão familiar em uma crise de sucessão nacional. A reivindicação de Daemon ao trono de ferro agora tinha uma base legal. O reino inevitavelmente se fraturou. De um lado, os lealistas, o dragão vermelho dos Targaryen, fiéis ao rei Daeron. Do outro, os rebeldes, o dragão negro dos Blackfyre, que marchavam por Daemon, o rei que eles escolheram. A guerra civil explodiu com uma fúria avassaladora, e no início, os exércitos de Daemon Blackfyre eram imparáveis. Vitória após vitória, os rebeldes avançavam, e o domínio Targaryen parecia prestes a ruir. O reino precisava desesperadamente de uma resposta. Essa resposta viria de uma aliança improvável. Os dois príncipes, o Martelo e a Bigorna. A primeira rebelião Blackfyre não foi uma série de pequenas escaramuças. Foi um incêndio que consumiu os Sete Reinos. De um lado, a fúria e o carisma de Daemon Blackfyre. Do outro, a legitimidade e os recursos do rei Daeron. E no início, a fúria estava vencendo. Daemon provou ser mais do que apenas um guerreiro de torneios. Ele era um comandante brilhante. Com a espada Blackfyre em mãos, ele liderava pelo exemplo, e seus exércitos pareciam invencíveis. As forças lealistas recuavam, perdendo terreno e moral a cada confronto. O rei Daeron, em Porto Real, contava com um as na manga, seu meio-irmão e mão do rei, Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Um mestre dos segredos, um estrategista que travava uma guerra nas sombras com espiões e informações. Mas espionagem não vence batalhas campais. A coroa precisava de líderes no campo de batalha. E é aqui que o filho mais velho do rei, o herdeiro, entra em cena. Príncipe Baelor. Ele era respeitado até mesmo por seus inimigos, mas também era pragmático. Ele sabia que sua natureza honrada poderia ser uma desvantagem. Ele precisava de um contraponto. Alguém que não hesitaria em tomar as decisões difíceis. Ele precisava de seu irmão. Maekar Targaryen surge em cena. Sua armadura é funcional, seu olhar é frio e determinado. Príncipe Maekar. Menos experiente, mas forjado em disciplina. Se Baelor inspirava amor, Maekar impunha respeito. Juntos, os dois irmãos conceberam um plano. Uma estratégia de alto risco. Eles iriam forçar Daemon Blackfyre a uma batalha total e decisiva. O local escolhido foi um campo aparentemente insignificante, um campo cuja grama, em breve, seria tingida de vermelho. Era um plano de uma simplicidade brutal. Maekar e suas tropas formariam o centro. Eles seriam a Bigorna,
Sua tarefa: aguentar o ataque principal de Daemon, absorver o impacto, não ceder, não importa o custo. Enquanto isso, Baelor, com as melhores tropas, ficaria oculto, esperando. Ele seria o martelo. E quando a bigorna de Maekar tivesse suportado o pior, quando o exército de Daemon estivesse totalmente comprometido, o martelo cairia. Um golpe devastador no flanco, esmagando o inimigo contra a linha inabalável de Maekar. Simples na teoria, terrivelmente difícil na prática. Se a bigorna quebrasse antes da hora, tudo estaria perdido. Ao amanhecer, a batalha começou. E começou como um trovão. Daemon Blackfyre liderou o ataque pelo centro, exatamente como os príncipes haviam previsto. Ele parecia uma força da natureza, um vendaval de aço e fúria. Ele grita ordens. Sua massa sobe e desce com precisão brutal. Mas no centro daquela tempestade estava a bigorna. Maekar Targaryen lutava na primeira fila, a rocha contra a qual as ondas da rebelião quebravam. Por mais de uma hora, o centro do exército lealista suportou um castigo brutal, dobrando, mas se recusando a quebrar. A grama do campo já não era mais verde. A batalha se concentra no duelo entre Daemon Blackfyre e Sor Gwaine Corbray. O som foca no choque de aço valeriano. No auge do combate, Daemon encontrou um adversário à sua altura, Sor Gwaine Corbray. O duelo deles foi lendário. No fim, a força de Daemon prevaleceu e ele feriu Corbray gravemente. E então, Daemon Blackfyre cometeu um ato nobre, um ato que lhe custaria o reino. Ele desmontou para garantir que seu valente inimigo fosse socorrido. Mas a guerra não tem lugar para a honra. A 300 metros de distância, o Corvo de Sangue viu sua oportunidade. Ele não viu um meio-irmão, ele viu um alvo. A ordem foi dada. Uma chuva de 1000 flechas negras caiu dos céus. Daemon Blackfyre, o dragão negro, morreu ali, no meio do campo, enquanto protegia o inimigo que acabara de derrotar. A alma da rebelião havia sido extinta. Aço amargo vê Daemon cair e lidera uma carga de cavalaria desesperada. A morte de Daemon causou um choque no exército rebelde. Em um ato de fúria, Aço amargo lançou sua cavalaria em uma carga total. Era exatamente o que Baelor esperava. Soa uma trombeta. Baelor Targaryen surge no topo de uma colina, liderando sua cavalaria. Ele é o martelo, pronto para cair. A armadilha estava armada. A bigorna havia resistido. E agora o martelo caía. A carga de Baelor atingiu a retaguarda da cavalaria de Aço Amargo com a força de um terremoto. Os rebeldes pegos de surpresa foram esmagados entre a carga de Baelor e a linha de escudos de Maekar. O martelo encontrou a bigorna. A batalha se transformou em um massacre. A rebelião estava acabada. Naquele dia, no campo de erva vermelha, 2 irmãos salvaram o reino. Maekar foi a bigorna, inabalável, a fundação sobre a qual a vitória foi construída. Baelor foi o martelo, que esperou com paciência e golpeou com força avassaladora no momento exato. Eles provaram que juntos eram mais fortes do que a soma de suas partes. A bravura de um e a disciplina do outro. O sol e a pedra. O martelo e a bigorna. Então, quando você assistir a série e vir esses 2 príncipes, lembre-se desta batalha. Lembre-se que por trás de suas diferenças, havia uma compreensão profunda de que um precisava do outro para segurar o peso da coroa e forjar o futuro dos 7 reinos.